Olá, queridos alunos. Eu peço desculpas pela demora para postar a aula. Era para ter sido postado ontem à tarde, mas eu tenho uma filha que adoeceu ontem. Ela estava com falta de ar e tossido bastante. E a gente ficou preocupado com ela, né? Por causa da Covid, enfim. E aí ela está em observação aqui, tá? Então peço desculpas pela demora e eu comuniquei à direção da escola que ia atrasar essa postagem. Tá? Nós iremos tratar na aula de hoje sobre a transformação do relevo, mais uma vez, sendo que na aula passada nós trabalhamos os agentes internos do relevo, vulcanismo, tectonismo, e a gente vai hoje falar sobre os agentes externos que transformam o relevo. Os processos químicos e físicos e biológicos que ocorrem na crosta terrestre transformam e modelam os agentes internos produziram. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem uma modificação muito forte, que vem, por exemplo, do vulcão, do vulcanismo, né? Existe uma intervenção muito forte dos agentes internos. Depois que aquele fenômeno passa ou diminui, vem a ação dos agentes externos, ou seja, aquilo que está fora, né? O vento, a chuva, os elementos químicos, físicos e biológicos, o ser humano, e esses elementos vão atuar sobre aquilo que os agentes internos geraram ou formaram. E aí esses processos são chamados de agentes externos ou exógenos, tá? Então, quando você fala, ouvir a palavra exógenos, lembre-se que são agentes externos que modelam o relevo de maneira externa. E depende do ar, da temperatura, da água, enfim, são elementos que estão fora, né, da Terra, do interior da Terra, na parte externa da Terra, e que podem modificar a, o relevo. A alteração das rochas e do solo devido à ação dos agentes externos chama-se intemperismo. Então, o que é o intemperismo? É a alteração das rochas e dos solos devido à ação desses agentes externos, né? Então, quando você fala da ação da chuva, do calor, do vento, das transformações externas, você está falando de intemperismo. Então, este é o conceito de intemperismo, tá bom? Então, só para recapitular aqui esse primeiro slide, nós temos agentes químicos, físicos e biológicos, né, que transformam aquilo que os movimentos internos geraram, né? E esses agentes externos são chamados de exógenos, tá? E intemperismo é a alteração das rochas e do solo devido à ação dos agentes externos, tá? Os agentes externos causam a erosão, que é uma das maneiras, né, de, de modelagem do relevo, que é o processo de desgaste das rochas e transporte desse material, né? O material sai de um lugar e é levado para outro, né? É, e às vezes o solo também é levado de um lugar para o outro, né? Então esse processo de desgaste de uma forma de relevo e do solo levado para outro lugar nós chamamos de erosão, tá? Esse transporte ocorre por meio dos ventos e das águas da chuva, dos rios, dos mares, nós vamos ver isso mais na frente, e dá origem ao processo de sedimentação. Então, o que é a sedimentação? É quando um material sai de um lugar e se deposita em outro, ok? Então, vamos lá. Os agentes externos causam a erosão. O que é a erosão? Esse desgaste das formas de relevo. Então, você imagina o topo de uma montanha que está sofrendo a ação da chuva, do vento sobre ela. Então, aquele material que vai se desprendendo lá de cima, ele vai sendo transportado e ele vai sendo colocado em outro lugar. Quando ele se deposita em outro lugar, nós chamamos isso de sedimentação. E aí nós temos uma imagem
mostrando o que é a sedimentação, tá? Vou pegar aqui a pincelzinha. Nosso primeiro passo aqui, ó, nós temos aqui o intemperismo e a erosão. Depois nós temos aqui no segundo passo, ó, o transporte. Você percebe que tem uma, uma setinha. E aqui o processo de sedimentação, tá? Ou seja, de acúmulo desse material, ok? Então, lá em cima, repito, primeiro nós temos o intemperismo e logo depois nós temos o transporte e a sedimentação, que é o acúmulo desse material. E aí, essa erosão, ela pode ser, nesse primeiro exemplo aqui, pela força da água, nós vamos ver isso mais à frente também, e pela força dos ventos. Se você já foi na praia, você percebe que lá na praia tem muito vento, né? E que a areia está em constante movimentação. Então, essas forças, elas, por exemplo, podem gerar transformação, é, o transporte de material ou sedimentação através da erosão. E aí nós temos aqui vários tipos de erosão, e eu coloquei as imagens para vocês mais à frente, né? Fluvial, lembre-se, não confunda fluvial com pluvial, tá? A fluvial tem a ver com corrente dos rios, coloquei errado aí, tá? Então, corrente dos rios nós chamamos de fluvial. A pluvial, lembre-se do pluvial, tem a ver com as águas da chuva, com os índices pluviométricos, com a quantidade de chuva de uma certa região, certo? Então, fluvial tem a ver com os rios e pluvial tem a ver com as chuvas. A erosão glacial, né, ou glaciária, ocorre em regiões de clima muito frio, né, ou temperado, e consiste no deslizamento de gelo acumulado em zonas mais elevadas juntamente com detritos de rochas, ou seja, o gelo está lá em cima, acumulado, junto com ele nós temos uma grande quantidade de rochas, tá? E em certo período, por causa do derretimento das geleiras, esse gelo se desprende e carrega consigo as rochas, carrega todo o material que está com ele, provocando um tipo de erosão. A Grave bem esse nome, eólica. Ela é uma erosão causada pela ação dos ventos. Repito, na praia você vê bastante isso. Nas dunas, quando você vai na praia, nos desertos, você percebe que existe constantemente um vento que está modelando aquela forma de relevo. A erosão marítima, né, que é pela ação do mar, ela forma, por exemplo, as falésias. Eu não sei se vocês viram, eu vou mostrar para vocês uma falésia. Mas semana passada, foi semana atrasada, um casal morreu junto com seu filho debaixo de uma falésia lá no Rio Grande do Norte. E eu vou mostrar para vocês já já a imagem de uma falésia, tá bom? E a erosão antrópica, que é ela causada pelo homem. Então, esses tipos, são 6 aqui que nós colocamos, são os 6 tipos principais de erosão, tá bom? E aí nós estamos aqui apenas mostrando aqui as imagens para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Opa. Tá aqui. Percebam que aqui é uma erosão pluvial, ou seja, em consequência das águas da chuva. E isso dá, principalmente, é lógico, pelo desmatamento. Você tira a proteção da vegetação e você dá abertura para que a água da chuva carregue materiais como esse caso aí, tá bom? E aqui nós temos um exemplo de erosão glacial ou glaciária, né? Perceba que tem uma geleira caindo aí, ó, bem aqui na frente, tá? Isso é porque está no período que ela vai descongelar e junto com essa queda dela aí vai cair muito material, ou seja, muito material vai ser transportado. Aí, ó, erosão marítima, formação das falésias. Percebam que essas costas, que a gente chama de costas altas, são chamadas de falésias, elas são formadas exatamente pela ação da força das ondas do mar,
tá? E eu vou mostrar para vocês um pontinho aqui. Suponha que você estivesse bem aqui embaixo, ó, onde eu estou marcando aqui, ó, essa região aqui, assim, tá? É uma região perigosa, porque acima de você tem uma parede enorme de material. E foi isso que aconteceu, né? É muito comum lá nessa região onde aconteceu o acidente desse casal, infelizmente, e seu filho. As pessoas agora gostam de ficar na sombra, né, embaixo das falésias. Mas devido ao processo de erosão natural, muitas vezes tem um barranco, uma quantidade grande de material em cima. E às vezes há desmoronamento, que foi o que aconteceu lá, infelizmente, né? Foi uma tragédia. Depois vocês procurem, tá? Por favor, quem não viu a reportagem, é, desmoronamento de uma falésia que matou um casal e uma criança, lá no Rio Grande do Norte, tá bom? E a erosão antrópica, né? Por último e não menos importante, percebam que aqui houve um desmatamento e uma construção de casa nessa região aqui que eu estou destacando, tá? É, tá? E isso facilitou com que houvesse uma ação de erosão, né? E nesse caso aí está provocando a queda dessa casa. Então, esses são os tipos. Até a próxima. Fique com Deus.